Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês esse porta-maquiagem lindo, super charmoso, e por dentro ele é bem compacto, sabe? Olha só que legal para carregar na bolsa. Olha só que lindo, aqui ele tem um bolsinho, aqui os espacinhos para pôr pincéis e aqui dois bolsos menores, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Clica em inscrever-se, clica no sininho e ativa todas as notificações, tá bom? Assim, sempre que tiver uma aula nova aqui no canal, você vai receber aí uma notificação do YouTube para vir assistir, certo? Pessoal, então é o seguinte, para fazer essa aula, essa peça da aula de hoje, não tem molde, é por medidas, eu vou falar as medidas para vocês e vocês vão ver que é super simples e fácil de cortar o seu material, tá bom? Então vamos começar aqui o corpo da nossa peça, tá aqui. Esse aqui, deixa eu só botar pra cá. Esse corpo aqui, essa parte maior, ela tem a medida de 21 centímetros de altura por 52, tá? 21 por 52, eu cortei uma vez no tecido exterior, tô usando tricoline 100% algodão. Esse floral aqui, ele é uma estampa digital 3D, coisa mais linda. Uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de dentro, né, que é o forro, tô usando poá, também é tricoline 100% algodão. E uma vez na manta, eu tô usando manta R2, tá? A parte interna, o tecido interno, que eu tô usando esse poá, eu já coloquei sobre a manta, tá? Então, o que eu fiz? Coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. A parte do tecido de fora, ele fica separadinho por enquanto. Aí, o que eu fiz, gente? Em uma das pontas, eu arredondei aqui, ó, os dois cantinhos, tá? Arredondei os dois cantinhos para fazer a aba. Então, essa é a medida do corpo. Vou deixar aqui do ladinho. Aí, nós temos os bolsos. São dois cortes do mesmo tamanho. Eu tô usando plástico cristal 0,20. Você pode usar plástico translúcido, pode usar a tela vôlei também. Se não tiver nenhum desses materiais, pode ser tecido mesmo. A medida desses dois bolsos é 12 centímetros por 21, tá? 12 por 21. Então, duas vezes no material que você escolher aí para fazer o bolso. Aí nós temos o bolso do porta-pincéis. Ele é um corte de tecido. Eu aqui vou usar esse tecido floral para dar um destaque com o tecido de forro. A medida dele é 26 por 35. 26 por 35, tá? Aqui, ó, ele tem 35 e assim 26. Nós vamos dobrar ele nessa posição, tá? E passa o ferro para ele já ficar dobradinho. Então, aí ele ficou aqui com 35 centímetros por 13, dobradinho, tá? Esse é o bolso de pincéis. A gente vai precisar dessa outra parte de plástico, que é a aba da proteção para os pincéis. A medida dessa aba é 13 por 10, uma vez no plástico cristal. Vamos precisar de dois pedaços de zíper de 25 centímetros cada um. Eu tô usando o zíper número 5. E 3 cursores, tá? Por que 3? Em um dos bolsos, né, a gente vai colocar 2 cursores, que são aquele bolso que tem a divisória no meio. Então, 3 cursores é o que nós vamos precisar. Viés para fazer a parte interna dos bolsos e o acabamento. 3,5 metros de viés, mais ou menos, dá. 3,40 metros dá, para vocês fazerem toda a parte de viés da peça. E aí, gente, tem a parte do detalhe de alça, que é a parte do fecho, que é aqui, ó, as duas ferragens e a alça. Eu vou mostrar aqui, ó, que vocês conseguem enxergar. Dá pra ver, né? Então, quem for querer fazer esse detalhe no fecho, vai precisar de 29 centímetros de alça. Tô usando alça chique de 30 milímetros, pode ser de 30 ou de 20. E aqui de ferragem é uma meia argola e um mosquetão. Minha meia argola e o mosquetão também de 30 milímetros. Se você for usar a alça de 20, a numeração da ferragem acompanha a alça. Pra gente fixar essa alça, para costurar, eu vou usar também fita dupla face. Quem tiver aí, ajuda bastante pra gente poder fixar. Se não tiver, é só você ir segurando e costurar, que vai dar tudo certo. Se você não quiser colocar essa parte aqui, não precisa, e depois, na hora que a sua peça estiver pronta, é só você colocar um botãozinho pra fechar a peça.
E é isso que nós vamos precisar de materiais, tá? Temos no site o kit de materiais. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, olha só. Esse é o kit de materiais. O que que vai? Tecido de forro, tecido estampado, manta R2, a alça para fazer o detalhe, as duas ferragens, o viés e o zíper. E vai o plástico também, que ele não tá aqui, mas ele vai junto. Cada pacotinho desse, gente, dá pra fazer 2 porta-maquiagem, tá certo? Agora que eu tô falando aqui dos materiais, eu me confundi. Na hora que eu falei pra vocês 3,40 m, 3,40 m de viés dá pra fazer 2 porta-maquiagem, tá? Então, pra fazer um porta-maquiagem, mais ou menos 1,80 m dá, tá bom? Só me confundi, porque eu fiquei pensando na quantidade que eu coloquei no kit, só que cada kit desse dá pra fazer 2. Então, tudo aqui vai pra fazer 2, tá? Tecido, ferragem, cursor, alça, toda a quantidade que vai no pacotinho, dá pra você fazer 2 porta-maquiagens, certo? Tem esse aqui que é um coloridinho de floral, igual que eu fiz, mostrei no início do vídeo pra vocês, tá lindo. Tá lindinho, né, gente? Tem o floral verde, que é o que eu vou fazer aqui na live junto com vocês. Mesma quantidade de materiais, mesmas coisas, só muda a cor. E eu montei essa terceira opção aqui, escuro, mais discreto, olha só. Aquele tecido lindo, chegou a reposição dele. Mesma quantidade também. Então tem esses 3 kits de materiais no site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição do canal para vocês, tá? Acesse o site, cupom de desconto para a aula de hoje é a palavra porta-maquiagem. Tudo junto e minúsculo, tá? Coloquem nos comentários para mim, por favor, ver se tá certinho. Porta-maquiagem é o cupom de desconto, tá? Lembrando, esse kit ele não vai com molde, ele vai sem molde porque a nossa aula não tem molde, é por medidas, certo? Isso, obrigada, Halilma. Porta-maquiagem, tudo junto e minúsculo, igualzinho a Halilma escreveu. É o cupom de desconto da aula de hoje, tá? Assista a aula primeiro, depois você vai lá no site, garantir seu kit de materiais com essas estampas lindas. As estampas também tem de meio metro, tá? Aqui, gente, eu já estou cortando aqui, ó, 5 pedaços de viés de 21 centímetros cada um. É pra gente iniciar os bolsos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pronto. Eu vou deixar aqui do ladinho, que eu esqueci que eu deixei a linha pra mim costurar a alça primeiro e depois eu tenho que trocar a cor da linha. Tá bom, gente? Então, primeiro eu vou costurar a alça e as ferragens, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 pedacinhos de fita dupla face. Fica bem bonitinho esse detalhe da alça. Você tem retalho de alça, gente, ó, é um pedaço de alça que não dá pra você fazer uma alça de bolsa, por exemplo. Mas olha só, dá pra aproveitar fazendo esse fecho, né? Então, fica bem legal. Então, aqui, ó, coloco um pedacinho da fita de cá, o outro de cá. Eu vou ativar os comentários do Insta só pra vocês. Ativei os comentários do Instagram, por favor, pra quem tá assistindo, me dizer se tá boa essa posição da câmera, se vocês estão enxergando bem. Oh, abençoada, sai. Aí. Dá um retorno pra mim, por favor, se tá boa a posição, porque é a primeira vez que eu coloco assim, que eu acho que assim dá pra ver melhor a mesa aqui, só que tá de lado, né? Então, eu quero que vocês me retornem pra dizer. Aí. Tá bom? Então tá bom. Vou desativar aqui de novo. Então, gente, olha só.
Eu coloquei um pedacinho de fita dupla face em cada pontinha, e aí em cada ponta eu vou colocar uma ferragem. De cá eu coloco uma e dobra, tá? Olha só. E aqui do outro lado vou colocar a outra ferragem. E então, ficou assim, ó. Esse é o lado interno, né, das dobras, e esse é o lado de fora, tá? Aí vocês vão pegar o tecido externo, vai marcar o meio, você vai dobrar aqui, ó, nessa posição, dobrou. Aqui na parte da aba, que foi onde você arredondou, eu fiz um pique bem pequenininho, que é só pra marcar o meio, tá? Faz um pique aqui pra marcar o meio. Abriu. Aí você vai pegar uma régua e um giz que apaga com o calor do ferro ou caneta, tá? Desse pique que eu fiz pra dentro, eu marquei 4 centímetros e fiz aqui um risquinho de 3, que é a largura da minha alça, tá bom? Então, do pique pra cima, pra dentro, aqui 4 centímetros, fiz um risco. Dessa marcação pra cá, eu medi 25 centímetros, que vai ser mais ou menos o tamanho que vai ficar aqui, ó, essa alça depois que colocou as ferragens, tá? 25 centímetros, fiz um risco, chegou aqui no final dos 25 centímetros, eu fiz aqui, ó, um outro risquinho de 3. Deu pra entender? E vai ser exatamente aqui, né, que a gente vai costurar a nossa alça, sem nenhum segredo. Só precisa prestar atenção na posição da ferragem. O mosquetão, ele fica aqui pro lado da aba e a meia argola fica aqui pra trás, certo? Aí agora eu vou pegar outra fita aqui, vou usar essa outra aqui, que essa aqui é própria de costura artesanal, né? Artesanato. Oxi, acabou. Abençoada. Mas acho que vai dar. Se você não tiver a fita dupla face, gente, só colocar aqui segurando, porque não dá pra alfinetar a alça. Nossa, eu acho que a fita tava no finalzinho e gastou. Não tá nem querendo colar. Ô, benção. Aí. Isso porque tem unha, imagina se não tivesse. Não ia conseguir nunca. Ah, viu? Ela soltou. Então, aqui, ó. Mosquetão pra cá e meia argola pra lá. Vai colocar em cima do risco que você fez. Colocou, antes de costurar, vira pra você, vê se tá retinho. Tá retinho, belezinha, a gente vai passar uma costura aqui, aqui, tarará, tarará. Então vai. Devagarzinho. Então essa costura a gente vai fazer na beiradinha em toda a volta da alça. Então, ó, chegando aqui perto da ferragem, acho que eu vou dar mais um pontinho. Aí eu viro. Prossigo aqui. Eu acho que é mais fácil fazer isso aqui do que colocar botão. O que vocês acham? Nossa, eu liguei o ventilador, cabelo molhado. Agora eu já tô com o nariz ardendo, acredita? Já vai me fazendo mal. Oh. Ah, meu Deus, olha o que eu fiz. Cadê o desmanchador de pó? Tá louco, ficar uma costura feia dessa bem aqui, não pode. Costura de pesponto pra fazer detalhe complicado é isso, né? Tem que ficar bonitinho. Aqui deu uma... Sabe o que é isso? Deu uma entortadinha no ponto. Vamos tirar, né? Tirar e costurar retinho, pelo amor de Deus. Com cuidado pra não desviar a alça. Pronto.
Então, pronto, gente. Então, foi assim que ficou, ó. Tá? Mosquetão de cá, meia argola de cá. A gente vai usar isso aqui daqui a pouco, não vamos usar agora. Vou deixar aqui do lado e agora sim eu vou colocar a linha verde. Agora, vou usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de viés de 21 centímetros cada. E vou pegar os dois bolsos. Os dois bolsos de plástico. E o que eu vou fazer com esses 5 viés? Eu vou dobrar ele, ó, e vem assim, ó, vincando, apertando, que ele fica dobradinho, tá? Vou pegar 3, 1, 2, 3. Em um dos bolsos, vou costurar um de cá, passa costura, o outro eu vou colocar de cá, passa costura. E nesse outro bolso aqui, eu vou colocar só de um lado, tá bom? Então, vamos lá. Largura do ponto, vou diminuir. Diminuição do comprimento do ponto. Coloquei em 3,5. Essa máquina que eu tô usando é a Jack A5E. Uma máquina industrial, mas ela dá para iniciante também, para quem tem aí medo de costurar muito rápido, porque ela tem controlador de velocidade, gente, que é muito legal, dá para você costurar bem devagarzinho, até mais devagar que uma máquina doméstica. Se você estiver procurando uma máquina para comprar, quer fazer um orçamento, procure lá na Costura e Bordados Limeira, o Maurício Armindo, o link, o contato dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Comprando pelo site ou pelo WhatsApp com algum vendedor, dizendo que foi minha indicação ali em Rogério, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas. Aí você vai, faz a compra, fala assim, ó, é a indicação da Aline Rogério, pode ser qualquer máquina, não precisa ser igual a minha. Máquina doméstica, industrial, bordadeira. Aí fala lá, indicação da Aline Rogério, quero o contato dela pra mim escolher 5 videoaulas que ela falou na live, tá bom? Aqui então, costurei os viezinhos, conforme expliquei pra vocês, ficou umas pontinhas, rabicozinho já vou tirar. E agora eu vou colocar o calcador de zíper. Pronto. Os outros 2 viés que ficou aqui, ó, a gente vai costurar nos 2 zíperes, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Pego o viezinho, coloco assim, ó, na beiradinha do zíper e passo a costura. Então, olha só. Tá? O outro, a mesma coisa. Então, fiquei aqui, ó, com 2 zíperes, os 2 bolsos. O que que eu vou fazer? Venho com o bolso, o viezinho dele aqui, ó, coloco na parte de baixo aqui do zíper, tá? Ó, e passa a costura aqui. E ficou assim, ó. Agora, no outro, a mesma coisa, coloco o viezinho do bolso aqui. Então, tá aqui, ó, os 2 bolsos prontos. A diferença deles é, um deles tem acabamento de viés do ladinho de cá também, e o outro não, certo? Não vou colocar o cursor agora, para que a gente consiga colocar os cursores, cursor fechando pro lado certinho, tá? Deixa eu só colocar aqui. Vou pegar o corpo, tá? Aquela parte com a manta, né? A parte interna. Aqui, onde é retinho, onde eu não arredondei, ó, desse lado arredondei que é a aba, né? Então, aqui onde eu não arredondei, eu vou posicionar esse bolso que não tem viés aqui.
Só que eu não vou costurar aqui no viezinho ainda não. Vou só colocar prendedor em volta. Alinhou, deixou bem retinho. O que que eu vou fazer, ó? Uma costura só onde tem o plástico, bem na beiradinha, aqui, aqui, aqui. Não costura aqui no zíper ainda, porque não colocamos o cursor. E nem costura o viés aqui ainda não, porque a gente vai colocar o paninho do porta-pincéis aqui. Eu vou fazer essa costura do lado da manta, porque aí fica mais fácil, eu não preciso trocar o calcador. Vou colocar calcador de teflon. Pronto, a gente passou essa costura só para segurar o bolso, certo? Ele tá assim. Vou pegar aqui o paninho do bolso de pincéis, que a gente já dobrou, né? Ele tá dobradinho. Aqui em cima onde tem a dobra, eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina. Pronto. Vou vir com ele e essa pontinha dele aqui, ó, eu vou colocar bem embaixo do viés do zíper. Olha só, tá vendo? Coloquei aqui. Aí agora sim eu posso passar a costura reta aqui nesse viés, que ele vai fechar o bolso e já vai fazer esse acabamentinho aqui, escondendo a beiradinha do tecido. Certo? E agora nós vamos fazer os espacinhos aqui, ó. Gente, eu uso meu dedo mesmo. Se vocês quiserem pegar pincel e medindo, fica a critério de vocês. Você pode fazer um bolsinho maior, um mais estreitinho, porque tem pincéis mais finos, pincéis mais grossos. Então, você pode variar o tamanho também. O que precisa prestar atenção é até onde a gente pode ir, que eu vou medir aqui, ó, para falar para vocês até onde a gente vai fazendo bolsinhos, 14 centímetros. Tá? Então, eu vou até marcar, sabe? Ó, aqui é onde começa pra cá, vou marcar aqui, ó, 14. Por quê? Aí aqui é onde a gente tem que colocar o outro bolso, tá? Então, assim, pode ser que sobre o tecido. Depende muito do tamanho dos bolsos que você for fazer, tá? Eu vou virar pra mim, gente. Vocês vão ficar de ponta cabeça um pouquinho, porque senão eu não consigo enxergar. Então, como eu disse, eu aqui uso, ó, meu dedo, tá vendo? Aí fez aqui uma folguinha. Venho, reprocesso no começo. Deixa eu virar assim, pra vocês verem melhor. Aí. E aqui, vou fazendo, ó. Agora eu vou fazer um menorzinho, né? Como eu disse pra vocês, se quiser, é bom fazer um mais estreitinho, um mais larguinho. Se quiser fazer até um bem fininho, pra colocar, por exemplo, lápis de olho, essas coisas, né? Não precisa ser só pincel. Cadê a marcação? Ó, tá bem aqui, é o último que eu vou fazer. Então, ó, nossa, que bonitinho, gente, ó. Ó, aqui, isso aqui é sobra, tá? Essa partezinha aqui. Então, eu corto. Olha só como ficou. Olha só, tá?
E aqui, ó, onde eu cortei, que ainda tá esse tecido sem acabamento, a gente vem com outro bolsinho e vamos colocar o viés desse bolsinho bem em cima do tecidinho, tá vendo? E aí a gente já faz um acabamento super bonito, tá? Já posso vir passar uma costura aqui nesse viés. Estão gostando, gente? Quem estiver gostando aí, ó, curte o vídeo, compartilha se você ainda não compartilhou. Aqui nessa parte, ó, costurei aqui, posso vir aqui nesse viés e passar uma costura aqui nesse aqui também, tá? Pronto, agora nós vamos colocar o cursor. Nesse bolso aqui, ó, nesse aqui, a gente coloca de baixo para cima, tá? Pra ele ficar fechando aqui em cima. A medida que eu passei pra vocês do zíper já foi um pouco maior pra ficar essas pontinhas sobrando, tá? Pra gente colocar o cursor. Então, nesse aqui, um cursor. Deixa ele paradinho aqui, tá? Agora, esse aqui vai ser o bolso que eu vou fazer uma divisão aqui no meio. Então, eu vou colocar 2 cursores. Um aqui... Ah, cadê o outro? Caiu no chão, gente. Peraí. Pra variar, né? Então, eu vou pegar 2 cursores e vou colocar um na pontinha de cá, vem até aqui, e o outro na pontinha de cá. E aí, já a gente faz a divisória no meio. Coloquei um, virou. Coloquei outro. Eu não vou deixar eles encontrando, tá? Pra gente deixar o meio livre. Aí aqui a gente vai dobrar. Dobra bem certinho aqui, ó. Tá? Aqui, se você vincar, ele já fica marcadinho. Como eu não tô com calcador de teflon, eu vou costurar do lado da manta, passar uma costurinha aqui, ó. Aqui já ficou marcada a dobra, tá? É pra fazer a costura ao meio. Fez essa costura é só pra gente ter aqui um guia, porque a gente vai reforçar com viés. Porque costura direto no plástico assim, pode ser que rasgue o plástico. Então, vamos botar um reforço com viés aqui, tá? Corta um pedacinho de viés. Aqui a pontinha... Nossa, essa costura aqui tá horrível. Legal. Eu vou arredondar. E esse viés eu vou dobrar a pontinha aqui e dobrar ele assim, pra ficar mais estreito. Certo? E eu vou posicionar aqui, onde eu fiz a costura, tá? Aí a gente vem, costurinha na beiradinha de cá, nariz do outro lado. Vou costurar em modo de pertinho, que dá pra vocês entenderem. Nossa, aqui é uma blusa curta que tá me incomodando. Então, olha só. Agora eu posso cortar esses excessos de zíper. Só corta o excesso de zíper depois que você colocou o cursor, tá? Senão não consegue... Aqui tem um pedacinho de plástico passando também, então a gente corta também. Se tiver excesso de plástico do bolso, você corta. Nossa, foi tudo caindo pro chão. Ver se tá certinho. Agora, nós vamos só fazer a aba para colocar aqui, né? Que é esse plástico, já passei a medida para vocês, tamanho 13 por 10. Nós vamos fazer um viésinho em volta dele aqui, ó. O viésinho a gente faz aqui, aqui e aqui, tá? Nessa partezinha não precisa, porque ela vai embutida. Então, aqui, ó. Com
A dobrinha do viés fechada. Faz aqui o cantinho. Gente, tem vários vídeos meus no canal que ensina, explica, mostra de pertinho de como costurar viés, de como colocar viés, de como rebater, tá? Quem tem dúvida, depois é só digitar no canal. Digita lá, Aline Rogério, costura criativa, como costurar viés. Vai aparecer que sempre tenho postado, tá? Ai, passou de 800 vídeos no meu canal. Gente, muita coisa, hein? Logo a gente chega em 1000. Ó, costurei aqui, aí a gente vira ele pro ladinho de fora e vamos rebater. Tem 870, acho que 872 vídeos. Até o final do ano quero chegar em 1000. Aí agora aqui, ó, a gente dobra, pontinha e costura, tá? Botei o celular na frente de vocês. Desculpa, gente. Agora que eu vi. Então, olha só como é que ficou. Vou colocar bem aqui, que ele vai dar esse espaço certinho, tá? Ó, ele vai bem aqui, coloca o prendedorzinho pra gente passar a costura. Esse sabinha é pra proteger aqui a necessaire, mesmo estando fechada, aí não cai os pincéis, entendeu? Aí fica protegidinho aqui. Coloquei o prendedor, vou virar aqui do avesso, só passar a costurinha na beiradinha. Quase costurei meu dedo junto, vocês viram? E, ó que belezinha, gostaram? Agora a gente vai fazer o acabamento final, finalizar. Eu vou virar ela aqui pro lado da manta, tá? E vou pegar o tecido principal, tá aqui. Ó. Aqui, se você quiser no ferro, passar o ferro. Eu não vou passar não, só cortar esse plástico que tá aqui. Aí colocou o tecido do lado de fora, a gente coloca prendedor ou alfinete em toda a volta. Eu vou colocar prendedorzinho, tá? Pra gente passar a costura e finalizar. Que tecido maravilhoso, gente. Que tecido maravilhoso. Coloquei prendedor em toda a volta, vou passar uma costurinha pra segurar esse tecido, tá? Essa costurinha que eu vou fazer aqui é com bem na beiradinha, eu ia falar pé de máquina, desculpa. É bem na beiradinha, é só pra segurar o tecido aqui no corpo da nossa peça, tá bom? Uma inspeção aqui, se tiver excesso de tecido, você tira. Vamos medir para ver se tá retinho, entendeu? Ó, primeiro a gente vai tirar tudo que é excesso de tecido, excesso de plástico, de viés. Fazer um corte bem retinho aqui, pra gente vir com o viés, tá? Pro viés ficar retinho, gente, primeira coisa que você tem que fazer é cortar o seu material reto, né? Deixar a peça reta. Então, aqui, tudo que é excesso de tecido, de plástico, eu estou tirando. Tem um pedaço de zíper, aí o zíper tem que tirar com a tesoura que não seja nossa preciosa. Tudo cortadinho, bonitinho. Ó, então
isso aqui foi o que eu cortei. Aqui ficou a beiradinha do pano sem costura. Aqui, gente, depois que vocês cortaram todo o excesso, a gente vai costurar o viés. Antes disso, ó, vem e mede, tá vendo, ó? Dobra ele só ao meio, pra ver se ele tá todo da mesma largura, tá? Vou fechar aqui, ó. Testar o fecho, né? Ó. Tá bom? E agora vamos para o nosso amigo lindo e maravilhoso viés. Hein? Bora? Então, bora. Esse é o viés que eu uso, ele é o largo, marca Destaque do Grupo Peripan, 100% algodão, tá bom? Esse é o viés que eu vou usar. Tenho no meu site para vender várias cores de viés, o rolo assim com 20 metros, tá bom? O viés a gente sempre começa costurando ele do lado de dentro da peça e rebate do lado de fora. Eu vou fazer com uma dobrinha fechada, a dobrinha que eu falo é essa, dobra aqui, ó. Você pode abrir ou fechar, se você for iniciante, pode fazer com a dobrinha aberta. Eu vou fazer com a dobrinha fechada, tá? Arredonda a pontinha, dobrou pra gente fazer o início aqui, ó. Agora eu vou ficar um pouco quietinho, porque, gente, eu falo pra vocês, né, que o viés, mesmo que você tenha prática, você precisa estar de boa, tranquila pra conseguir, pra fazer um bonito, entendeu? Posicionando aqui pra todo mundo ver. Pronto. Então vamos. Deixa eu chegar vocês do Instagram um pouco pra frente, pra vocês conseguirem ver. Aí. Então tá. Então vamos lá. Então aqui, ó. Ainda estou com a largura do ponto da máquina em 3,5, tá? Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Chegou na esquininha, seguro aqui, dobro o viés pra lá, ó o movimento, tá vendo aqui, ó? Seguro aqui e venho com ele pro outro lado, dando sequência aqui onde eu preciso continuar a costura, tá? Mesma coisa aqui. Parte arredondada, beiradinha do viés vai acompanhando a beiradinha do... Cuidado com a ferragem, viu, gente? Na água ali, pra você não bater costura nela. Chegou aqui na emenda, deixa passar um pouquinho, aí você corta. Aqui, gente, ó, quando tem esses cantinhos quadrados, eu gosto de fazer um pique na diagonal. Mas esse pique, eu vou cortar só tecido e plástico. O viés eu não corto, tá? Então, percebe que eu separo aqui, ó, puxo o viés e faço esse pique só no material, tá bom? Porque se cortar o viés, ele desfia. Aí agora a gente vai virar esse viés todo pro lado direito. Olha. Vira, vira, vira. Pronto. E agora aqui, ó, se você tiver prendedor de costura, melhor ainda, você dobra o viés sobre essa beiradinha. Coloca prendedor em toda a volta se você preferir. E a gente vai fazer então uma costura bem na beiradinha desse viés em toda a volta para rebater. Para rebater agora, eu vou aumentar a largura do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Coloquei em 4, tá, gente? Aí quem tiver máquina doméstica,
pode fazer isso também, porque fica um pouco grossinho esse acabamento aqui. E aumentando a largura do ponto vai ficar mais fácil para costurar e também vai ficar um pesponto do acabamento bonito, tá? Prontinho, gente. Então, olha só como ficou. Ó. Como é que fecha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ativar aqui os comentários. Ó. Simples, tá? Pensa num trem que ficou bonito. Gente, amei. Eu gostei demais. O valor de venda que eu deixo pra vocês venderem essa peça, se você for fazer assim, ó, detalhe de alça, ferragem, tecido digital, igual eu fiz aqui, deixo aí pra vocês o valor de 90 a 120 reais, tá?